Gente, a obediência, na verdade, quando os pais pedem obediência, é o termo mais popular, né, é o termo que os pais mais utilizam. Mas, na verdade verdadeira, no fundo, vocês não querem filhos obedientes. Vocês não querem. Vocês querem filhos que cooperem, filhos que fluam no dia a dia da rotina. Vocês querem filhos que vocês estabeleçam combinados, esses combinados sejam cumpridos, né? Que o dia a dia seja menos desgastante, que você não precise gritar, né? Se você não precisa se exaltar para que a rotina aconteça. Então, na verdade, vocês querem filhos que cooperem. A obediência, na verdade, é o termo mais popular, é o termo mais usado entre as pessoas. Mas, na verdade, a obediência, ela traz é um termo que traz um quê daquela cooperação meio cega, daquela obediência meio cega, em que a criança, ela não tem uma possibilidade de construir seu pensamento crítico, ela simplesmente obedece sem construir um pensamento crítico sobre aquilo que está sendo executado. Então, a obediência remete a algo rígido. E se a gente fala de cooperação, a gente não está falando de rigidez, a gente está falando de, né, estabelecer limites, fazer com que essa criança coopere com o dia a dia, mas eu tenho certeza que nenhum pai quer um soldadinho de chumbo batendo continência para tudo. Até porque na vida, gente, nós precisamos, né, desenvolver habilidades de escolha, saber fazer escolhas, saber se responsabilizar pelas nossas escolhas. A gente precisa saber lidar com as consequências. A gente precisa ter pensamento crítico, porque imagine se todo mundo, né, fosse uma pessoa tapada, só obedecesse, obedecesse, obedecesse. E aí, gente, tem uma frase que é popular, que as pessoas dizem assim, pai e mãe não é para sempre. Pai e mãe, a vida não é para sempre, né, é um ciclo. Então, quando se fala realmente que pai e mãe não é para sempre, de fato não é. Então, se a gente está, se nós estamos falando de educação, nós temos que preparar crianças para o mundo, para que elas sejam independentes, que elas sejam autônomas. E para isso, gente, nós não precisamos de crianças obedientes. Nós precisamos de crianças que entendam os limites, que cooperem com o dia a dia, que a rotina seja fluida, que a rotina ela consiga acontecer sem tantos desgastes, sem tantas brigas, sem tanta aquela canseira que os pais têm, né, para conseguir que o dia a dia flua. Então é isso que vocês querem. Todo pai quer isso. Então quando vocês me vêm chamando, falando, vocês querem filhos obedientes, né? Vocês me veem algumas chamadas, você quer que o seu filho obedeça? Na verdade, é o termo mais popular, né? Que vocês entendem, mas o que vocês querem é cooperação. Então, se a gente está falando de cooperação, e eu até coloquei entre parênteses aqui a obediência, nós precisamos trabalhar algumas formas de se comunicar. Né? Em cada fase de desenvolvimento, existem inúmeras formas de comunicação para a gente conseguir a cooperação. E o que eu percebo é que muitos pais não conseguem a cooperação da criança porque esses pais não têm essas estratégias, esse caminho de se comunicar com a criança que favoreça essa cooperação. Que normalmente os pais fazem é o quê? Vamos tomar banho agora. Agora é hora de se vestir. Agora é hora de almoçar. Agora você tem que parar de brincar. Agora a gente tem que ir embora. Agora é isso, agora é aquilo. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você não pode. Isso você pode. Então a gente transforma a vida da criança numa vida chata, em que ela não tem possibilidade de escolhas limitadas, tá, gente? Vou deixar claro aqui, não é escolhas de criança faz tudo que ela quiser, porque senão a gente está falando de uma educação permissiva, e a gente não trabalha com uma educação permissiva aqui, a gente está falando de uma educação consciente, uma educação pautada em escolhas, porém limitadas. Então, a gente precisa entender, né, que a gente pode conseguir a comparação da criança com estratégias de comunicação em cada fase de desenvolvimento. Lembrando que não existe fórmula mágica, mas existem caminhos, sim. Existem ferramentas, sim, tá? Cada criança, ela vai cooperar, cada ferramenta vai ser favorável para a cooperação, a depender de cada criança. Então, às vezes, você pode utilizar uma estratégia com o filho, né, e funcionar super,
bem, e com outro filho você precisa de uma outra estratégia, uma outra ferramenta para conseguir a cooperação. O que eu escuto muito são os pais falando assim: ah, Carol, meu filho só obedece se eu gritar. Meu filho só obedece quando eu já me exalto, já perco a paciência. E não precisa ser assim. Não precisa mesmo. A gente pode estabelecer os limites, ser firme com a criança naquilo que foi estabelecido e combinado, mas de outra forma. E a criança, ela vai entender que aquela forma que você se comunica é o limite. Você não vai passar daquela linha. Então vocês entenderam, né, esse primeiro ponto de que a obediência, ela remete a algo cego. Então nós não queremos crianças cegas obedientes, assim, aquela obediência cega, que essa criança ela não se desenvolva, né, que elas sejam dependentes, né, elas se desenvolvam adultos fortes, que saibam escolher, que façam as melhores, sigam o melhor caminho, saibam lidar com as consequências do seu caminho. Então a gente foca nisso. Quando nós falamos de uma educação em que trabalha essa questão da cooperação, tá bom?